Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje estamos gravando esse vídeo aqui no período da noite, mas para quem vai assistir durante o dia, tenha um bom dia, durante a tarde, uma boa tarde. Quem vai assistir à noite também tem uma boa noite. Aqui estamos para a honra e glória do Senhor Jesus, para glorificar o nome dele. Hoje meu esposo vai estar pregando aqui novamente, glória a Deus, aleluia. Gosto muito de ver ele pregar, homem usado por Deus. Como eu falei num vídeo anterior, vou repetir, somos membros da Igreja Brasil para Cristo, Jardim dos Ipês, região de São Miguel Paulista. Quem quiser conhecer nosso pastor Dorival Moraes, é só entrar na página do Facebook. Caso queira ir na igreja também, fica na Avenida dos Igarapés, número 680. É uma bênção se você quer ter um pastor que vai te mandar mensagem todo dia, te mandando mensagem da palavra de Deus, tá lá o pastor Dorival que vai fazer isso. É um homem de Deus mesmo, ele tem abençoado nossas vidas e eu glorifico a Deus pela vida dele. Quero agradecer a todos que curtiu, que ouviu, espero que Deus tenha tocado, que Deus tenha falado, que esse é o objetivo do canal. Não é para engrandecer a nós, mas sim o nome do Senhor, levar essa palavra que cura, que salva, que liberta e traz paz para o nosso coração. E é isso que a gente quer que você recebe, a paz do Senhor. Fica aqui agora com meu esposo e no final quem puder curtir, comentar, quem ainda não se inscreveu, se inscreve e juntos seremos mais fortes para levar essa palavra do Senhor a todos necessitados, tá bom? Fique então com o nosso irmão Geraldo, que vai estar falando da palavra do Senhor para mim e para você. Eu agradeço aí por esse convite, aí, segunda vez que estamos aqui nesse canal, e que Deus, que a paz de Deus esteja contigo aí na tua casa, no carro, onde você estiver ouvindo essa palavra. Eu já me sinto de casa, estando aí a segunda vez aqui, eu fico bastante contente, Sempre a gente fica alegre quando temos a oportunidade de falar do amor de Deus. E nessa noite eu queria trazer uma mensagem para você que fala assim, do caminho errôneo do cristão. Porque muitas das vezes, na nossa caminhada, nós tomamos atitudes, e tomamos uma direção e acabamos chegando num caminho que não é agradável para as nossas vidas lá no futuro. No início, parece ser legal, parece que as coisas estão acontecendo, que está aquela maravilha, e depois acaba trazendo uma tristeza, uma tribulação para a nossa vida. Provérbios 14, 12 fala assim, há caminhos que para o homem parece, mas não é direito. Mas o fim dele conduz à morte. Por isso que o cristão ele tem que saber como andar diante de Deus. Porque é como uma lâmina o caminho de Deus. É muito fino, é muito estreito, é muito fácil de a gente se apartar de Deus. Não somente o cristão, como aquele também que ainda não aceitou Jesus, que não conhece Jesus como seu Salvador, ele também ele trilha o seu caminho certo, trilha o seu caminho de maneira correta, diante dos olhos do homem, Porque muitas vezes ele fala assim, olha, eu não sou cristão, mas eu não tenho maldade no coração, eu não pratico obras maus, logo eu sei que um dia, quando eu morrer aqui, eu vou para o céu. Mas a gente tem que entender que por essa porta para o céu, tem que conhecer a Jesus. Tem que aceitá-lo no seu coração. Que a Bíblia fala assim que nós devemos confessar aí. Aceitando, falando assim, eu creio, Jesus, que o Senhor morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que através da sua ressurreição, eu também seja ressuscitado naquele dia, para estar na glória contigo. E toda boca precisa confessar isso, que está no teu coração. E muitas pessoas elas tomam essas atitudes erradas, por quê? Porque ela não medita na palavra de Deus. E a palavra de Deus
ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É por isso que o cristão, muitas das vezes, ele se desvia da presença de Deus, da ordenança de Deus, porque ele não para conhecer a vontade de Deus. Ele fala, eu estou na vontade de Deus, mas nós só estaremos na vontade de Deus quando nós conhecermos a Tua palavra, quando nós estivermos andando verdadeiramente na Tua presença. Eu vou trazer aqui uma mensagem, né, que se encontra lá no livro de Números 22. Eu vou ler aqui para vocês, que está assim, Números 22, onde fala assim de Balaque e Balaão. Então os moabitas, Números 22, e o versículo 2 diz assim, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram ao líder de Midian, essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. E Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoar é abençoado, e aquele que você amaldiçoar é amaldiçoado. Nós vemos aqui uma palavra onde Balaque, ele contempla o povo de Israel como um povo forte, como um povo que estava conquistando tudo que estava ao seu redor. E por ele ter medo, ele chamou uma pessoa, um profeta, chamado Balaão. Balaão era um homem que buscava ter intimidade com Deus, de ouvir a Deus. Então ele foi falar assim, olha, se esse homem ele tem uma intimidade com Deus, e se ele abençoa uma pessoa, essa pessoa abençoada, se ele amaldiçoa uma pessoa, a pessoa amaldiçoada, e Deus executa as coisas na vida dele, então vamos fazer o seguinte, se esse povo é forte, se ele for amaldiçoado, ele vai ser um povo fraco, porque é um povo amaldiçoado, mas pode vencer ele. E mandou mensageiros lá para ele, fez uma oferta, separou ali vamos dizer, falar em dinheiro hoje, né? Muitos dólares ali. Falou assim, enche uma maleta aí de dólar, leva lá para ele, fala para ele, olha, manda ele vir aqui, né? Para ele amaldiçoar esse povo e dar esses dólares aqui para ele. E quando aqueles príncipes chegaram diante de Balaão falou assim para ele, olha, eu não posso fazer nada que não seja da vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. Nós não podemos traçar os nossos próprios caminhos, mas nós temos que nos consultar em tudo a Deus. Foi louvável a sua atitude naquele momento. Naquele momento foi louvável. Balaão foi andar pelo caminho reto, um caminho aonde ele consultava para entender o que Deus queria. E ele falou para aqueles príncipes, olha, vocês ficam aqui, né? Quando ele apresentou ali a proposta para ele, vocês ficam aqui porque eu vou consultar a Deus. E ele retornou no dia seguinte, após Deus ter falado com ele. E Deus falou para ele, Balaão, quem são esses homens? E Balaão colocou ali diante de Deus o que eles vieram fazer. E Deus falou para ele, olha Balaão, o negócio é o seguinte, este povo que eles querem amaldiçoar é o povo que eu abençoei. Então eles não podem ser amaldiçoados. Se Deus já lançou a bênção sobre a vida deles, está garantida. Não tem mais o que fazer. Não tem revogação. E ele entendeu aquilo naquele presente momento.
voltou para aquele povo e falou para ele, olha, ainda que me desse toda a riqueza, né? Como eu já tinha dito, eu não poderei fazer algo que Deus não queira. E aquele povo partiu e voltou. E levou a mensagem até Balaque, o rei dos Moabitas. E quando ele recebeu aquela mensagem, ele não se conteve com aquilo. Ele falou, não. O negócio é o seguinte, né? Se essa maleta de dólar foi pouco, leva outras. Não, peraí, quem foi que foi lá? Ah, foi fulano, foi ciclano. Não, peraí, vamos pegar príncipes, né? Os mais estimados daqui, e vocês é que vão lá com toda essa riqueza e vai oferecer a ele. E dessa forma foi feito. E quando eles chegaram até Balaão, que teve aquela atitude louvável de falar, olha, esperem aqui que eu vou consultar a Deus, conhecendo a Deus, o que Balaão agora teria que fazer daquela segunda vez? Ele tinha que falar, olha, eu não já disse que eu não posso fazer nada que não seja a vontade de Deus? Mas quando ele olhou para aquele tesouro, quando ele viu aqueles homens se aproximando dele, vieram agora os príncipes, o coração dele já estava falando diferente. E a palavra de Deus, ela diz assim, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E naquele momento o coração dele tinha que estar na palavra que Deus tinha falado com ele. Então naquele momento a palavra de Deus deixou de ser o tesouro de Balaão. E é muitas vezes que nós erramos só nos pequenos detalhes. Deus não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Deus já tinha falado uma vez, porventura Deus iria mudar de opinião só porque aqueles homens iam oferecer um tesouro para Balaão? Ele mesmo disse que ele é o dono do ouro e da prata. Se ele quisesse dar ouro, prata para Balaão, ele daria. Mas Balaão, ele olhou para aquele tesouro que estava ali sendo apresentado para ele, e o coração dele cobiçou aquelas coisas. A proposta era interessante. E por a proposta ser interessante, ele não despediu aqueles homens. Mas ele foi lá e falou, olha, mais uma vez para aqueles homens, aguarda aqui, porque eu vou buscar a presença de Deus para ver qual é a intenção de Deus. Mas a intenção de Deus já tinha sido aplicado na vida dele. Deus já tinha falado qual era a vontade dele. E é essas coisas que nós erramos. Porque nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós entendemos qual é a vontade de Deus na nossa vida, e nós começamos a seguir o desejo de Deus, mas por quê? As coisas às vezes saem um pouquinho daquilo que nós esperamos ou que nós queremos, e aí nós queremos dar aquela força para Deus, sabe? Como se nós quiséssemos dar uma força para Deus. Falar assim, ó, Senhor, desse lado, desse jeito não está muito legal. A minha vida não está muito legal. Deus sabe o que é melhor para nós, hoje e lá na frente. Mas nós olhamos para as coisas agora, no nosso momento, e nós falamos assim, não, as coisas podem ser diferentes, as coisas podem serem melhores. Engana-se o homem. Por quê? A palavra de Deus, ela até apresenta dizendo assim, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aonde está aplicado o nosso coração? Quando nós começamos a questionar algumas coisas que Deus coloca diante de nós, quando nós começamos a questionar, quando nós começamos a dar aquela pitadinha, sabe, de mudança. Não, as coisas teriam que ser assim ou as coisas teriam que ser assado. É nesse momento que nós começamos a desviar da presença de Deus. E Balaão, ele começou a se desviar nesse momento, quando ele falou assim para eles assim, olha, fica aqui. Mas antes desse momento, né, corrigindo aí, antes desse momento ele já estava com o coração aplicado naquilo que vieram te oferecer.
e mais uma vez ele cai, porque um precipício, um abismo, a palavra de Deus diz que chama outro abismo. E quando ele caiu naquele primeiro abismo, um outro abismo já veio se abrir diante dele, que ele já sabia qual era a palavra de Deus, né? Que Deus ele não ia voltar atrás, mas ele falou, ó, fica aqui, achando que, acreditando talvez, que Deus ia olhar para o coração dele e falar assim, olha, eu vou te dar essa riqueza aí, você está desejando, eu vou te dar. Mas Deus falou assim para ele, quando ele foi buscar Deus pela segunda vez, Deus falou assim, quem são esses homens novamente? E o que vieram fazer? E Deus falou, já que eles vieram, você vai com eles, mas você não vai poder amaldiçoar esse povo, você não vai poder. E ele foi, e a palavra de Deus diz assim, ó, que quando ele foi, a ira de Deus se acendeu contra ele. Coisa terrível, irmãos. É coisa terrível e séria. Quando nós acendemos a ira de Deus, olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Isso é uma coisa muito séria. A pessoa acender a ira de Deus. A pessoa começa a trilhar na vontade de Deus, nos caminhos de Deus. Começam a fazer as coisas conforme a palavra de Deus é apresentada para ela. E depois ela se desvia desse caminho. Começa a andar em caminhos tortuosos. Começa a deixar os desejos do seu coração estar além da vontade de Deus. E muitos não sabem nem qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque não procura conhecer a palavra de Deus. E é necessário, irmãos, nós crescermos no conhecimento e na graça de Deus. Porque nós temos que andar na virtude da graça de Deus, debaixo da tua unção e na sabedoria da palavra. Porque a palavra de Deus ela nos vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E nós devemos temer a todo instante. Balaão foi, a ira de Deus se acendeu. E Deus foi misericordioso com ele. Deus permitiu ele chegar até aquele lugar. E quando ele se apresentou diante do rei de Moabe, a Balaque, Balaão falou, olha, o negócio aqui vai ser assim que vai funcionar. Eu só vou amaldiçoar se Deus falar comigo, amaldiçoa. E Balaque falou, tudo bem, vamos lá. Olha lá, o povo está ali, ó, olha para aquela banda, olha onde eles estão. Estenda a tua mão para lá e amaldiçoa aquele povo. E Balaque levantou as tuas mãos. Mas a palavra que Deus colocou no coração dele foi de bênção. Porque como Deus tinha dito, aquele povo era um povo abençoado. Você que está ouvindo, você é abençoada. Você é abençoado. E essa palavra que você está ouvindo agora está abençoando a tua casa, está abençoando o teu lar, está abençoando o teu filho. Sabe aquelas palavras que você tem falado para o teu filho e ele não tem dado ouvido? Por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai reviver na memória dele todas as tuas palavras para ser tocada no coração dele. E ele começar a andar em obediência. Sabe por quê? Porque o filho que obedece ao pai é agradável a Deus. Deus ele fala assim que até os anos de vida ele aumenta. Então Deus está olhando para o teu filho aí agora. Deus está contemplando o teu coração. E Deus está dizendo, abra os teus olhos para o entendimento da minha palavra. Deus está falando contigo, é coisa séria. A gente estamos aqui falando nesse canal, mas nós estamos falando coisas sérias, coisas de vida. Vida do dia a dia, das coisas que acontecem. E muitas das vezes há um tumulto no nosso lar que perguntamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus está falando assim, ó, medita na minha palavra, porque eu ensinarei os teus caminhos, como deve andar e como deve proceder, como deve criar os teus filhos, com que palavra você vai entrar de correção.
Deus ele é grande e poderoso. E ele abençoa o teu lar, a tua vida. Balaão não pôde amaldiçoar Israel, mas ele teve que abençoar. E o rei se irou, é lógico. Ele falou, mas eu te contratei aqui para você amaldiçoar, mas ele falou, mas eu não posso, porque Deus não permite. Então vamos para outra banda, amaldiçoa aquela parte que está dali. Vamos dar a volta aqui que você vai ver a parte ali, ó, do povo que está ali no cantinho, amaldiçoa pelo menos aqueles que estão ali no cantinho. E quando ele levantava a mão, só vinha a bênção. Ele falou, então vamos lá no finalzinho. Quem sabe aquele finalzinho você consegue amaldiçoar, mas não era permitido. E não foi permitido. Mas veja bem o que acontece. A pessoa ela anda com Deus, ela anda em obediência a Deus. Deus usa de misericórdia com ela. Deus fala com ela 1, 2, 3 vezes. Deus não desiste facilmente da pessoa, mas a pessoa é que desiste de Deus. A palavra de Deus fala assim, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus jamais vai te lançar fora, você que está aí ouvindo, você aceitar Jesus, você que já anda com Jesus, de maneira nenhuma ele vai te lançar fora. Mas tenha certeza de uma coisa, nós podemos lançar Deus fora da nossa vida. Balaão, Deus foi misericordioso com ele. A ira de Deus até se acendeu sim contra ele. Mas Deus mostrou a sua misericórdia. E Deus continuou falando com ele. Deus continuou usando a vida dele. Mas ele em conversa com Balaque, vendo Balaque ali todo desamparado. Antes da sua saída, ele fala algo para Balaque. Eu acredito que ele chegou assim para Balaque, a Bíblia ela não descreve como foi tratado umas coisas. Mas eu vejo ele falando assim, olha Balaque, fica triste não. Eles não foram amaldiçoados, mas eu falo uma coisa para você. Sabe por que eles são fortes? Porque eles são obedientes. Eles têm temor no coração deles a Deus. O Deus de Israel é muito forte. É esse Deus que fala comigo. E eles temem esse Deus. E eles prestam um culto de adoração a esse Deus. E eles fazem tudo o que esse Deus manda. É por isso que eles estão lá no deserto. E lá no deserto eles estão se multiplicando. E lá no deserto, sem ter água, sem ter alimentos, cada dia mais eles se apresentam mais fortes. Porque tem um Deus que cuida deles lá no deserto. Porque eles são tementes a esse Deus. Mas olha, se você conseguir desviar eles da presença de Deus, logo eles vão ser um povo comum. Logo eles vão ser fracos. Logo eles vão ser um povo fácil de ser derrotado. Olha como é o coração perverso do homem. Olha quando o homem ele começa a cobiçar algo, como ele começa a cair e cair e cair. Ele já tinha caído em um precipício, caiu em outro, mas Deus usando sempre da tua misericórdia. E agora ele vai se desviar um pouco mais, porque em vez de ele aconselhar o bem, ele estava aconselhando o mal. Eu acredito que ele chegou ali e falou, olha, eu vi que vocês têm mulheres bonitas aqui, que chamam a atenção. Pega essas mulheres, introduz ela no meio deles e fazem eles pecarem. Leva os deuses de vocês e fala para elas, ó, chama eles e falam assim, ó, vamos lá adorar o meu Deus. Pega a tua imagem, vai lá, apresenta para eles. E fez isso. E essas mulheres desceram no meio do acampamento de Israel e desviou muitas pessoas ali. E a ira de Deus, ela verdadeiramente se acendeu conforme a palavra que ele tinha dito. Porque quando o povo começou a se prostituírem,
e adorar outros deuses, Deus deixou de ser com eles, com aquela parte de Israel. E por causa desse pecado, 24 mil pessoas morreram. Olha como a coisa é séria quando nós saímos da presença de Deus. Balaão agora, que era conhecido como um homem, que falava com Deus como um profeta, que podia abençoar ou amaldiçoar, agora já não estava mais com Deus. Agora já não estava mais na presença de Deus. Porque o teu coração se desviou por completo. E a palavra de Deus vai dizer ainda que quando Balaque foi lutar contra Israel, ele estava lá no meio e morreu a espada. Irmãos, da época de Moisés, eu não sei nem quantos anos são, mas eu vou falar para você, são mais de 1000 anos, até o livro de Apocalipse. Mais de 1000 anos se passou, e a palavra de Deus vai falar assim, que João estava na ilha de Patmos, preso, e o anjo do Senhor foi lá visitar, e deu o livro do Apocalipse para ele escrever. E quando ele manda escrever a terceira carta, olha o que nós vamos encontrar nessa terceira carta. Ele vai falar sobre Balaão, que muitos têm andado no conselho de Balaão. Deus não se esquece. 1000 anos se passou, porque um dia e um ano para Deus não faz diferença. Por causa do seu pecado, ele agora estava sendo citado como um mau exemplo, porque se desviou. Que eu e que você venha ser bons exemplos. E nós só vamos ser bons exemplos se nós andarmos na palavra de Deus, meditando de dia e de noite, e não se afastando dela. E aí nós vamos trilhar bons caminhos. E você que está me ouvindo, caminhe por esse bom caminho, que é a palavra de Deus. Você vai pegar a sua Bíblia Sagrada, vai meditar nela, e eu tenho plena certeza que você vai encontrar o caminho do céu. Que Deus seja contigo e que prossiga falando no teu coração. Quero agradecer aqui a minha esposa mais uma vez por essa oportunidade. E se tiver mais oportunidade, nós vamos trazer aqui um trechinho da Bíblia para meditar junto com você. Fica na graça de Deus, que Deus te abençoe.